Salve, salve, meus grandes guerreiros, minhas grandes guerreiras. Aqui é o delegado professor Alisson Rocha. Vem pra cá que hoje nós teremos uma live especial, uma live sobre um tema de repercussão que nós tivemos, né? Em relação ao famoso estupro culposo. Será que isso vai cair na prova, professor? Existe estupro culposo? Já chega jogando like. Nós temos um convidado especial. Vamos ver se o doutor Thiago já está presente. Para quem não conhece, Thiago Dornelles, delegado da Polícia Civil lá do Espírito Santo. Tá bem bacana. E ele vai prestigiar aqui a nossa live sobre exatamente esse ponto, que teve uma repercussão em massa na mídia, sem responsabilidade nenhuma, fazendo a propalação do, em tese, estupro culposo. Vamos tocar na misoginia, no assunto importante, assunto de prova também. Vamos tocar no assunto importantíssimo quanto a sobrevitimização, tá? Ou vitimização secundária dentro da criminologia. Eu vou chamar aqui o doutor Thiago. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite aí. Vou me apresentar inicialmente. Eu já conheço o doutor Alisson Rocha, já tem uma longa data. A gente foi colega aqui na Polícia Civil do Espírito Santo, né? A gente ingressou aqui nos quadros da instituição em 2012, tomamos posse, já faz 9 anos aí, né, Alisson? Verdade. Dessa posse na carreira. Posteriormente, o doutor Alisson foi para Santa Catarina, exerceu o cargo de delegado da Polícia Civil também, aí nesse estado maravilhoso, por onde eu morei por 10 anos da minha vida, passei minha infância aí até os 10 anos, sou carioca, mas morei até os 10 anos de idade aí na Lagoa da Conceição. Tenho casa aí, minha mãe tem casa aí, meus irmãos, enfim, estou sempre na área aí também. Em relação à minha trajetória profissional, acabei a faculdade, o Alisson sabe, eu passei bem novo para delegado, recém-formado com 25 anos, estou há 9 anos já na carreira aí, fiz mestrado em segurança pública, criminologia, meu amigo. Estou cursando aí, obrigado, meu irmão, estou cursando aí um doutorado na FDV em Direitos Fundamentais. A gente está buscando sempre conhecimento, né, ao longo desse ínterim também. Fiz alguns outros concursos, prestei uns concursos para delegado Tocantins, fui aprovado. Em 2014 me chamaram, eu renunciei lá na Cadepol, já que o salário aqui tinha promessa de equiparar e tal. Enfim, estamos na função aí na batalha aí. Agora, concurso para delegado, acaba que a gente vai avançando na carreira, né? Então, assim, para ir para delegado em outro estado, às vezes, não é tão compensador por questões de previdência também, né? Regras de previdência, enfim. Passar as apresentações, eu gostaria de deixar você à vontade para falar sobre o que aconteceu, né? Com a veiculação dessa fake news aí, que na verdade foi postada no site, com falta de conhecimento técnico, e essa fake news se transformou em compartilhamento desenfreado nas mídias sociais, no estupro culposo, né? E a gente compulsando ali as sentenças, as alegações penais do Ministério Público. A gente vê isso, né? Falando dentro do contexto do julgamento em si, e aí depois a gente teve essa difusão, né, contínua na mídia, esse fake news, a sobrevitimização, né, que aí entra na parte a criminologia chama de vitimização secundária. Vou deixar você à vontade para introduzir os assuntos. A gente vai pedindo aqui, né, provocando a galera para dar a opinião deles, que está acompanhando a nossa live, fica à vontade. Obrigado, meu irmão. Então, vou começar aqui, né, trazendo à tona o caso que aconteceu, para a gente rememorar esse caso, e aí começar a fazer as considerações iniciais. O caso, todos devem ter ciência, o caso da jovem lá em Santa Catarina, que infelizmente ela teve uma relação sexual que ela não desejava ter em uma festa, né? Então, assim, há provas nos autos que ela era virgem, realmente houve o rompimento de ímen, né? Isso está pericialmente comprovado, o rompimento de ímen recente, ou seja, perdeu a virgindade naquele ato sexual. Está comprovado também presença de esperma, né, de sangue. Então, o exame pericial coletou vestígios de que, de fato, houve um ato sexual. Isso é incontroverso. Agora, o que a gente tem que separar, tem que questionar e ter muito cuidado como operador do direito, não é pelo fato de ter havido um ato sexual, né, ainda que esse ato seja indesejado por ela naquele momento, de que houve o crime de estupro de vulnerável. Então, são coisas que vão a distância entre uma e outra quilométrica, né? Porque para ver o crime de estupro de vulnerável, a gente vai ver ao longo da nossa live,
live, tem que haver uma responsabilidade penal subjetiva. Todo tipo penal, né, a gente sabe que tem que ter o dolo, né, o elemento subjetivo da conduta. Então a gente vai se aprofundar na questão da responsabilidade penal subjetiva, da exigência do dolo e dos aspectos processuais também que permearam esse processo. Então, assim, a gente tem que separar as coisas. Uma coisa foi a questão da divulgação desse fato, estupro culposo. Isso, na verdade, é uma estratégia antiga da mídia para gerar a propagação de uma notícia, de uma manchete. Então, ela distorce alguma terminologia, em vez de falar que o policial se defendeu de um assalto e vindo a óbito o bandido, a mídia fala que o policial matou o bandido. Né? Isso aí gera um link, né? É uma palavra que atrai, desperta, né? Então, o site Intercept, né? Ele usou essa estratégia de falar estupro culposo, né? Que gerou uma desinformação e um efeito manada. Então, a gente sabe que na rede social hoje a gente tem um efeito manada. Uma notícia ela é propalada rapidamente. E velocidade incrível, né? Perigosamente. Exatamente. Você não tem um freio. Isso que preocupa o Estado até hoje. Todos os alertas e experiências que nós tivemos até aqui, o Estado ainda não consegue criminalizar com efetividade o fake news. E não tem uma forma eficaz de fiscalização, de acompanhamento. Exatamente. Então, em relação a essa questão da criminalização da fake news, existe em trâmite projetos de lei que buscam criminalizar tal conduta, né? Mas hoje em dia, a fake news ela constitui crime apenas se ela veicular através dela algum crime, como injúria, difamação, calúnia, mas ela por si só ainda não foi criminalizada, né? Perfeito. Enfim, então assim, tem essa questão dessa propalação dessa falsa notícia, né? E as pessoas, infelizmente, assim, hoje no mundo moderno, devido à falta de tempo, à falta de informação, quando a pessoa recebe uma notícia que a deixa abalada, uma injustiça, a tendência, né, até para procurar fazer justiça, é propagar essa informação. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, pessoal, porque muitas vezes a gente comete injustiças, né, ao propagar informações que a gente não conhece, né, não sabe o teor daquela decisão, não estudou o processo, né, muitos até chegaram a acusar o juiz, o promotor de corrupção, de conluio pelo fato do réu ser uma pessoa abastada financeiramente, enfim. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a essa propagação da desinformação, nesse efeito manada que a gente vê nos dias atuais. Então esse é um ponto, tá? Segundo ponto, o tratamento que a vítima recebeu do advogado na audiência e a inércia dos órgãos estatais, sobretudo do juiz, que o juiz tem o poder de polícia na audiência, né? Então compete ao juiz presidir a audiência e exercer ali o poder de polícia, né? Chamando o feito à ordem e contendo, né, eventuais excessos das partes envolvidas no processo, os personagens processuais. Quanto a esse ponto ali, não sei quem viu, acho que todos assistiram ao vídeo, né, ficou bem ali em conteste, ali, notório, que o advogado, no depoimento pessoal da vítima, ao invés de procurar saber acerca dos fatos, né, se inteirar dos fatos, de forma objetiva, começou a fazer juízo de valor da vítima, do tipo de foto que ela tem na rede social, com o dedo na boca, que ela tira foto com pouca roupa. Ou seja, isso aí, na psicologia, né, é uma forma de desqualificar a vítima como pessoa e, por consequência, descredibilizar o seu depoimento acerca dos fatos. Então, uma estratégia defensiva, né, de deixar a vítima desacreditada pela sua pessoa, né, por postar foto obscena e tal, e, consequentemente, desacreditar o seu depoimento, a sua versão dos fatos. É uma estratégia muito baixa da defesa ao fazer esse tipo de comentário, né, e de humilhação em relação à vítima. Com certeza. Eu assisti, tá? E eu estou dando uma opinião pessoal e a técnica. Eu assistindo, eu fiquei constrangido. Sim, eu pensei assim, exatamente. Cara, eu me imaginei, né, me coloquei no lugar de estar presidindo aquela audiência. Porque a gente, como delegado de polícia, para os espectadores que não sabem, a gente conduz uma autuação flagrancial, a gente conduz uma oitiva formal do inquérito policial, a gente tem que fazer impor limite. Exatamente. Eu vi um excesso, né, demasiado, e um constrangimento muito grande da vítima. Eu assistindo, eu fiquei, constrangido. Eu falei, caramba, isso pode? Então, assim, para mim foi uma surpresa desagradável.
né, aquele constrangimento que a vítima novamente passou na presença ali, né, do Estado. E, cara, sinceramente, eu não estou aqui para ficar regulando o trabalho de ninguém. Eu estou falando que eu vi, né, materialmente, que eu assisti. Triste. Sim. Decepcionante. Triste, verdade. Assim, então, assim, basicamente tem essa questão da propagação da desinformação, tem a questão do tratamento da vítima na audiência, né? Da humilhação que a vítima sofreu na audiência, né, pelo advogado. Isso aí denota uma certa, né, um sexismo, né, um preconceito em relação à vítima por ser mulher, por tirar uma foto com uma roupa mais curta. Se fosse um homem, se fosse você, uma foto na praia sem camisa, o advogado iria falar, você tirou a foto na praia sem camisa. Então olha como é que a nossa cultura, né? Ela é machista, né? Sim. O mesmo fato, né? Você tirar foto de sunga na praia sem camisa é normal. Agora, se a mulher tirar foto de biquíni na praia, ela é pré-julgada, né? Então, essa questão que denota aí, que espelha uma cultura machista ainda que impera na nossa sociedade, né? Que as mulheres vêm lutando para atingir uma certa igualdade, né? Aí vem o movimento feminista, que é um movimento de busca, né? Pela igualdade de direitos das mulheres, né? Exatamente. A questão ali do sexismo, né? Que esse preconceito em razão do sexo, né? E aí o Estado também com os mecanismos de proteção da mulher, né? Para tentar coibir esse tipo de violência, Lei Maria da Penha, né? Medidas protetivas, né? Tentando de alguma forma reparar essa cultura que a gente vive, né? A criminalização também, não sei se o doutor vai mencionar sobre a misoginia, é muito importante. Sim, né? sim. Tem até a menção na lei complementar de 2002, só que foi uma implementação, posso te dizer ainda recente, na lei complementar 10.446, que são as repercussão, né? Que exigem atividade de investigação e persecução da Polícia Federal e fala sobre o crime de misoginia, né? Faz essa citação. Sim. Com certeza a gente vê vários avanços em mecanismos do Estado de coibição, de repressão para proteger a mulher. E são avanços, são mecanismos que vêm apresentando efeitos práticos. Tá? Embora também, uma opinião pessoal, mas técnica, eu acredito que nós teríamos muito mais eficácia com algumas políticas criminais, e não só dentro do direito penal. Mas isso é assunto para outro. Pode continuar, doutor. Com certeza. Concordo com você. A prevenção primária, né, aquela prevenção que parte da educação, da conscientização, né? E relegar o direito penal apenas aquela, né, o que for realmente que chegue a causar um dano social. Isso. Então, assim, o terceiro aspecto que a gente vai abordar vai ser a questão do processo em si. Obviamente, esse processo correu em segredo de justiça, mas veio a público a sentença, né? E a sentença ela faz a transcrição de vários depoimentos, né, das provas que foram produzidas, com contraditório no processo, e a manifestação do MP também teve acesso integral a ela, tá? Então a gente vai analisar o mérito do processo, né? Então, aqui, pessoal, uma análise acadêmica, puramente acadêmica. Ninguém está fazendo pré-julgamento de nada, é apenas uma análise acadêmica, né? À luz do que foi produzido no processo, tá? Sem opinião pessoal a respeito de nada, tá? Sem juízo de valor, tá bom? Então, assim, já ainda em relação à questão da audiência em si, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Não é porque houve um erro na audiência, no depoimento pessoal da vítima, né? Que o réu deveria ter sido condenado. Então, a gente tem que separar as coisas. Tá? Uma coisa foi realmente a violação de direitos da vítima na audiência, que ela foi humilhada, etc. Ela foi revitimizada, claramente. Outra coisa é a análise do processo em si, do mérito do processo. Então, são coisas separadas. Então, em relação à vítima na audiência, né, vamos trazer alguns conceitos aqui de criminologia. Alguns estão assistindo a gente, são leigos no assunto, outros já estão se preparando para concurso, né, tem estudantes também. A criminologia, pessoal, em relação à vitimologia, que é um dos objetos de estudo da criminologia, ela trata da criminalização, do processo de criminalização. Né? Então, a vítima, quando ela sofre um delito, um crime, ela sofre o que a criminologia chama de criminalização primária. Ou seja, seria aquele dano direto sofrido pelo crime. Então, se a vítima foi estuprada, violentada, ela sofreu um dano ali psicológico, físico, emocional. Esse dano ali é a criminalização, a vitimização primária, ok?
vitimização primária. Só que após sofrer essa primeira vitimização primária, a vítima procura a delegacia. Aí vai registrar uma ocorrência, vai ter que relatar esses fatos que estão na memória dela para um policial que está fazendo a ocorrência. Só em relatar esses fatos novamente, ela sente dor, ela sente uma angústia. Então ela relata uma vez os fatos para o policial que vai fazer a ocorrência. Aí depois relata para o delegado novamente na hora de tomar o depoimento. Olha com a burocracia estatal como gera uma aflição na vítima. Ela tem que relatar esses fatos várias vezes para o policial, para o delegado, e o delegado encaminha ela para o exame, né, de corpo de delito, de conjunção carnal, né, violação sexual, né, coito anal. Aí ela tem que relatar esse fato de novo para o médico que atende ela, como é que foi o fato, com detalhes. Então ela já relatou o fato aí 3, 4 vezes. Depois para a psicóloga, que também é pedido para a psicóloga, relatou o fato 5 vezes. Do laudo da, né? Exatamente. Aí vai ser submetido ao exame pericial propriamente dito. Então o médico legista vai introduzir lá um objeto na cavidade vaginal para coletar material, coletar sangue, coletar esperma, né? Ou seja, outro constrangimento. Então olha como essa vítima, para ter um alento do Estado, para ver a justiça, né? O autor do fato sofreu um processo e vir a ser punido, olha quanto constrangimento psíquico, emocional, a carga que ela tem que sofrer para ter resposta do Estado. Isso é o que a criminologia chama de vitimização secundária. Essa é a revitimização pelos órgãos estatais da vítima que já sofreu a primeira vitimização com a prática do crime. E para fins de concurso, o termo que o doutor falou, para fins de concurso, já caiu, né? Em criminologia aqui de São Paulo, é sobre vitimização. Também, sinônimo, sobre vitimização, vitimização secundária, revitimização. As bancas adoram sinônimo. As bancas de concurso adoram sinônimo. Constrangedor, né? Você, mulher, tem que relatar esse fato várias vezes, enfim. E aí a gente ainda tem a vitimização terciária, que uma vez que essa vítima enfrenta esse processo inteiro, né? Essa jovem, por exemplo, volta à sociedade com o fim do processo e ela é apontada. Olha lá, ela foi vítima de estupro. Olha lá, ela foi vítima de estupro. Né? Ou seja, é o estigma social que essa vítima passa a sofrer após o processo, né? Após o processo pela sociedade. Olha como é que a criminologia enxerga, né, esse fenômeno sob uma visão mais ampla, né? Psicológica, psíquica, desse transtorno, desse trauma que a vítima experimenta, né? Da prática do crime, vitimização primária, ao longo do processo estatal, vitimização secundária e, por último, do estigma que ela passa a carregar por ser uma, por exemplo, ex-vítima de estupro na sociedade. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Em relação ao estupro, pessoal, a criminologia ainda tem uma nomenclatura que costuma cair em alguns concursos, tá? Que é interessante. A gente sabe ali que na criminologia, por exemplo, a gente tem lá, quando o sujeito é sequestrado, né, ele passa a se identificar com o sequestrador, né, a gente tem lá a síndrome de Estocolmo, a vítima está estocolmizada, né, passa a ter uma afinidade com o sequestrador. Enfim, em relação aos crimes sexuais, a gente tem uma síndrome chamada de síndrome da mulher de Potifar. O que seria isso? Ela aduz uma passagem bíblica, né? Que a mulher de Potifar ela foi rejeitada, né? E aí ela foi rejeitada por José. Você conhece bem a Bíblia, né? Você é um leitor com grande conhecimento. Realmente você falou sobre a síndrome da mulher de Potifar, é fantástico. Continua aqui. Exatamente. E ela inventa essa história, né? Inventa essa história pro seu marido, né? Que prende esse rapaz que a rejeitou, que era um escravo do Potifar, salvo engano, né? Que era um escravo muito culto, né? E tinha uma posição de destaque lá junto ao seu senhor. E ela quis manter relação sexual com ele, e ele a rejeitou. Exatamente. E ela inventou esse fato e acabou gerando a incriminação, a prisão do seu né, suposto estuprador, né? Que não era um fato inverídico. Agora, ela fez uma denúncia. Aproveitando um gancho aí, bem breve, sim. A literatura diverge um pouco em termos da doutrina nacional, né? Mas a jurisprudência tem um declínio majoritário em decorrência do crime de estupro ser clandestino. Mas por que clandestino, professor? Porque é um crime que ele é realizado escondido, né? Normalmente longe de testemunhas e, consequentemente, causa uma dificuldade muito grande para a produção de elementos perfumatórios
elementos probatórios Exatamente. de materialidade, fora, obviamente, materialidade que eu digo da parte testemunhal. Então, tanto o STJ como o STF tem um declínio favorável para considerar testemunho da vítima para ser levado em consideração na sentença até para condenação, né? Sim, sim. Pode Exatamente. Sim. Então, assim, o que acontece? Até você mencionou esse ponto aí, eu vou mencionar essa questão quando abordar o aspecto processual também do processo em si, né? Na valoração das provas pelo juiz lá, que decidiu pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Muito bem. Então, essa questão da síndrome da mulher de Potifar, a gente rememorou o caso do Neymar, né? Que houve aquele caso de repercussão também, e acabou que no final, né, constatou-se que o Neymar, enfim, ele foi inocentado das acusações, né? A gente não está aqui fazendo juízo de valor nenhum, tá, pessoal? A gente não está prejulgando caso nenhum. A gente está só apresentando alguns estudos da criminologia a respeito dessa circunstância que existe em alguns casos, tá? Mas sem confundir essa análise com um caso específico que a gente vai analisar, tá bom? É só para ampliar ali a discussão e o debate do ponto de vista acadêmico, tá bom? Então tá, pessoal. Então a gente já viu a questão da audiência, né? A gente viu ali, de certa forma, que não houve ali uma censura do advogado por parte do juiz na presidência da audiência. Em relação até esse ponto, houve aí a alegação de que o Intercept cortou o vídeo da audiência, que realmente houve sim uma censura do juiz e do promotor em relação ao advogado, isso foi editado pelo Intercept. Então existe essa possibilidade também. A gente está questionando aqui, mas essa possibilidade foi levantada. Eu não tenho confirmação, tá? Mas vamos ao que interessa. Vamos em relação ao mérito do processo, tá? Então, esse processo aí, pessoal, resumindo, tá? O MP, Ministério Público, né, as investigações da Polícia Civil apontaram, né, inicialmente, que a vítima estava no estado, foi dopada, teria sido dopada, havia essa suposição de estar no estado ali de inconsciência ou de capacidade psicomotora alterada ali em razão de alguma substância, né? E aí, o suspeito, o réu, durante uma festa, né, numa boate conhecida aí na ilha, né? Durante essa festa, ter subido no camarim com essa vítima, né, e ter praticado conjunção carnal e outros atos libidinosos diversos. Então, a imputação que foi feita foi de estupro de vulnerável, né? Artigo 217-A do Código Penal, né, na modalidade equiparada. Naquela parte final, por outra causa, não posso oferecer resistência, né? Só para relembrar aqui, pessoal, alguns conceitos, o estupro de vulnerável 217-A, ele tem lá a seguinte modalidade. No caput, vítima menor de 14 anos, né? O STJ entende que essa vulnerabilidade é absoluta. Não importa se a vítima tem uma relação afetiva, não importa se a vítima tem namora com suspeito, menor de 14 anos, praticou uma conjunção carnal ou outro ato libidinoso, consumado está o estupro de vulnerável. Independente do consentimento dela. Tem até uma súmula 593 do STJ, justamente que explicita isso aí. A segunda modalidade equiparada é que aquela hipótese lá que a vítima não tem, né, por uma enfermidade ou doença mental, não tem o necessário discernimento. Tá? Então vai ser o perito psiquiátrico, no caso concreto, que vai aferir o grau dessa doença mental, se ela pode consentir ou não no ato sexual. Né? Porque ela tem alguma patologia mental, uma síndrome de Down, que ela não pode ter uma relação sexual. Isso não é automático, é caso a caso, tem que analisar o grau de comprometimento dela para consentir no ato sexual. Até o Estatuto da Pessoa com Deficiência protege o deficiente, né? Então, a lei hoje busca, né, a Constituição, proporcionar ao deficiente físico, né, o maior grau de integração possível, né, respeitar os seus direitos fundamentais também. Então, a análise caso a caso. E a última hipótese lá, que é a hipótese dos autos, que é a vítima, por outra causa, não possa oferecer resistência. Os exemplos clássicos: a vítima está em embriaguez completa, a vítima, ou seja, está intoxicada totalmente por álcool ou outra substância análoga, né? Está lá em coma alcoólico, dormindo lá sob efeito do álcool. O sujeito se aproveitando dessa situação, sabendo que ela está em coma alcoólico, vai lá e pratica uma conjunção carnal. Ela não podia resistir, não podia consentir. Então, por outra causa, ela não pode oferecer resistência. Outro exemplo: a vítima está hospitalizada em coma.
o enfermeiro vê na situação de coma e pratica a condição carnal. Então, pessoal, essa situação de por outra causa não pode oferecer resistência tem que ser uma situação perceptível para aquele que pratica o comportamento. Ele tem que saber que ela está numa situação que por outra causa não possa oferecer resistência. Ele tem que ter o dolo, a consciência. Fala. Tem um detalhe importante aí, só também trazendo uma informação bem objetiva, que essa causa de não poder, né, resistir a outro ato criminoso ou a conjunção, né, carnal, no geral, tinha uma discussão até pouco tempo em relação à causa ser temporária ou não. Isso Sim. agora está superado a partir do advento, né, da nova legislação que mudou a natureza jurídica da ação penal. Que antes nós podíamos ter ação penal pública condicionada à representação e ação penal pública incondicionada. Em regra, todos os crimes perpetrados, né, dentro ali que atingem um bem jurídico, que é a dignidade sexual, do artigo 213 e seguintes, incluindo assédio sexual e outros, então, de ação pública incondicionada. Isso é muito interessante, né? Teve essa discussão por muito tempo. Agora, recentemente, teve a publicação de uma manifestação da jurisprudência em relação a casos que aconteceram antes do advento dessa legislação, que aí analisa, né, se essa ausência de resistência, essa dificuldade era temporária ou não. Aí, interessante. Sim, é uma discussão processual muito interessante, né? Que realmente a natureza da ação passou a ser incondicionada para todos os crimes contra a dignidade sexual, né? Antes era só em caso de vulnerabilidade, né? E tinha essa discussão. Exatamente. O estupro de vulnerável, quando essa vulnerabilidade é temporária, se seria incondicionado ou se seria condicionado, já que a vítima ela é capaz. Só naquele momento estava impossibilitada, né? Exatamente. E a questão é do direito intertemporal, porque a representação é uma causa, a ausência, né, de representação é uma causa, né, que extingue a punibilidade, né, se não houver, né? Então, a questão da retroatividade pela parte material, né? Essa discussão que se coloca. Interessante. Então, pessoal, assim, nesse processo, é muito claro isso, em nenhum momento se cogitou, inclusive com o depoimento da vítima, ela não falou que ela houve violência ou ameaça. Então, assim, o crime que está sendo imputado, que foi imputado ao réu, não foi 213, né? Só para relembrar brevemente que o 213 é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a prática da condição carnal ou outro ato libidinoso. Mas no 213 tem que haver esse constrangimento com violência ou grave ameaça. No 217A, no estupro de vulnerável, nessa modalidade equiparada, não se exige, não há nenhum constrangimento físico com violência nem ameaça. Apenas há uma situação em que a vítima está num estado de incapacidade para consentir. Tá? Ela é incapaz de consentir por alguma causa, permanente ou transitória, como alcoólico, estado de coma. Tá? Então é muito importante isso, porque assim, as pessoas, ela foi violentada. Não, isso não foi discutido no processo. Inclusive, ela não falou isso, que ela segurou com força, que bateu, que agrediu, ameaçou. Nada disso. Ela apenas disse que ela estava num estado de inconsciência, né, temporário, por ter supostamente sido dopada. E aí, ao subir com um suspeito, né, para esse local, manteve um ato sexual com ele, realmente sem controvérsia. Tá? Mas ela não queria consentir, ela estava confusa. Tá? É isso que o processo discute, tá bom? Então, pessoal, uma coisa que a gente vai ter que analisar aqui, tem a questão, os aspectos penais e os aspectos processuais, tá? Vamos começar a analisar aqui os aspectos penais, que a gente já está analisando, crime de estupro de vulnerável, né? A gente está fazendo essa análise já. Vamos aqui falar essa expressão, até para os concurseiros de plantão que estão aí assistindo, de onde surgiu essa expressão? Estupro culposo, né? Essa expressão, o site Intercept tirou lá da manifestação do MP, de 96 laudos, que o MP cita lá o artigo 20 do Código Penal, né, em relação ao erro de tipo. Ele cita lá, né, o erro sobre elemento do tipo penal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. É o artigo 20 do Código Penal, erro de tipo, né? Então, o MP só cita essa passagem. E aí, quando colocou culposo, o Intercept sublinhou culposo. Pronto, é estupro culposo. Não tem nada disso, tá? Mas de onde que vem isso, pessoal? Só para te relembrar esse conceito, né? A gente sabe lá que o erro de tipo, né, é um erro sobre alguma elementar do tipo penal, né? É um tipo essencial. Então, por exemplo, típico lá, matar alguém. Você vai praticar uma caçada com seu amigo
você acha que o seu amigo atrás do arbusto é um animal, né? É um urso, atira nele, né? E venha matá-lo. Né? Isso, erro de tipo incriminador, né? Você achou que era um animal e era uma pessoa. Então você vai analisar o seguinte, essa falsa apreciação da realidade, você não tinha o dolo de matar uma pessoa. Então faltou um elementar do tipo, né? Matar alguém, faltou alguém. Você queria matar um animal. Esse erro de tipo, como você não tinha o elemento intelectivo, o dolo, né? Tem um elemento intelectivo, que é saber o que está acontecendo, né? Conhecer, e o elemento volitivo, você sabendo o que está acontecendo, querer praticar aquele comportamento. Então, da vontade, né? Consciência e vontade, elemento intelectivo e volitivo. Não, o dolo direto, tô falando, não, o dolo eventual é outra coisa. Então, pessoal, todo crime, né? O direito penal, ele exige que o crime seja praticado com dolo, elemento subjetivo do tipo, ou culpa, né? O elemento normativo. Tem que ter dolo ou culpa. Se o sujeito não sabe o que está acontecendo, ou tem uma falsa percepção dessa realidade, ele não tem um elemento intelectivo, ele não tem dolo. E não existe responsabilidade penal objetiva, né? Responsabilidade penal é só subjetiva, com dolo ou culpa. Então, qual é a consequência disso? O erro de tipo. O erro de tipo é essencial, incriminador. O sujeito viu lá, achou que era o urso, atirou, era um amigo dele. Exclui o dolo automaticamente. Né? Provado o erro de tipo, ele não sabia, exclui o dolo. E aí faz uma segunda análise, que é da vencibilidade ou não desse erro. Então, se o crime tiver modalidade culposa, a gente vai analisar se esse erro é vencível, né? Vencível, ele pode ser vencido, né? Ou excusável, ou invencível, ou inexcusável. Se o homem médio, no lugar, o juiz faz uma valoração, um juízo de valor. Vou comparar essa conduta com um homem médio, um homem de prudência mediana. No lugar daquele sujeito, ele iria incorrer no mesmo erro? Ia incorrer. Então, esse erro é invencível. Eu sempre usei o macetinho para não confundir com o erro de tipo acidental ou o erro de proibição, sim, seja direto ou indireto. O seguinte, se você perguntar para esse homem, esse cara que atirou no amigo, que estava atrás do carro, achando que fosse um animal, se você perguntasse a ele, olha, quem está lá atrás não é um animal, é um homem, é seu amigo. Ele não prosseguiria, ele não atiraria. Então, exatamente, consegue diferenciar dos demais erros, né? Mas se ele prossegue, assume o risco, aí tem um desdobramento. Aí já passa a haver vamos dizer assim, um julgamento, né? Técnico-jurídico disfato, antagônico com erro de tipo. Assim, eu estou trazendo alguns termos mais técnicos também para a galera que é concurseira, né, que está preparando aí, o seu público é muito nesse sentido, né? Então, pessoal, a única hipótese que a gente teria ali de alguma coisa culposa seria se o crime de estupro previsse a modalidade culposa, mas é uma aberração, né? Porque, né, você praticar esse comportamento culposamente, a lei não prevê a modalidade culposa, né? Por imprudência, negligência, imperícia. Não prevê. A regra geral do artigo 100, né? Todos os crimes são dolosos, salvo se a lei prevê modalidade culposa. É o tipo da excepcionalidade do crime culposo. É excepcional. Então, pessoal, essa cogitação, se ele tiver em erro de tipo... também, no artigo 18, a gente tem o inciso 1º, né? Exatamente. Que fala sobre o dolo direto, a primeira parte, quando ele quer praticar o crime, dolo direto, e a segunda parte, quando ele, em tese, assume o risco, assume o dolo eventual. O inciso 2º traz a modalidade em tese, né? O segundo culposa e diz o seguinte: tem que haver previsão legal. Se não tiver previsão legal, não há possibilidade de punição culposa. Tá? O legislador diz, então ele vai trazer expressamente. Isso consta, se eu não me engano, no inciso 2º do artigo 18. É o parágrafo único do 18. Parágrafo único, exatamente. Isso aí. Fala lá, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por crime, senão quando pratica dolosamente. Isso aí. É isso mesmo. Então, olha só, pessoal. Então, no caso concreto, olha só. Então, a gente entendeu a teoria do erro de tipo incriminador, né? Essencial incriminador, né? Que afasta o dolo sempre. Uma vez que se tenha a noção de que ele não tinha conhecimento daquela elementar do tipo, ele não tinha consciência. Se não tinha consciência, o dolo é consciência mais vontade. Se ele não tinha consciência, não tem dolo, tá? Então, por isso que o erro de tipo essencial, o incriminador, já afasta o dolo, tá?
E aí vai ter uma segunda análise, mas só se o tipo prevê modalidade culposa. O estupro nem prevê. Então, essa análise, se é vencível ou invencível, sequer vai ser levantada. Se ele sabia que ela estava... Então, assim, no caso concreto, qual é a discussão? Era perceptível para ele, ele conseguia perceber esse estado de incapacidade dela para consentir? Né? Isso era perceptível para ele? Porque se não era perceptível para ele, ele não tinha essa consciência. E se não tinha essa consciência, ele não tinha dolo. Essa discussão, tá? Do processo. Como é que foi o processo? Né? Foram ouvidas várias testemunhas, né? Tem imagens da vítima subindo a escada para esse camarim. Depois da prática do ato, ela descendo a escada, falando no celular. Isso está nos autos. Tem testemunhas que conversaram com a vítima depois do ato sexual. Né? Claro, falaram que ela estava com um estado de um certo grau alcoólico e tal, mas conversou. Após o suposto ato, após o ato, né, sexual, a vítima foi para outra, se dirigiu até outro estabelecimento, atravessou a rua de salto. Então, esses fatores levaram o juiz a considerar o seguinte, ó, a vítima não estava incapacitada, com uma incapacidade motora perceptível. É diferente de uma vítima que está alcoolizada, caída no chão em coma alcoólico. O sujeito olha para ela e está claramente perceptível o estado de incapacidade dela. De uma vítima que está andando, ainda que esteja um pouco embriagada, está andando, falando no celular, depois do ato sexual se dirige para a festa. Então, à luz desses elementos de prova, em conjunto no processo, né, testemunhas, o próprio depoimento pessoal da vítima, que ela fala que não pediu ajuda a ninguém, foi embora sozinha, andando, pegou o Uber, isso está no processo, tá? Esse depoimento foi transcrito, né? É claro, pessoal, que para a vítima, esse ato sexual foi indesejado, isso não tem dúvida. Por quê? A vítima era virgem, né? A idade da vítima era, não sei ao certo, mas é cerca de 20 anos, era virgem. A perícia comprovou o rompimento imenal do ímen. Então, assim, nenhuma mulher, né, vai querer perder a virgindade numa festa com uma pessoa que não conheceu naquele momento, né? A virgindade para a mulher é uma coisa, né, que tem um valor, né? Então, assim, de fato, essa relação sexual para ela foi indesejada. E pode ser, e é provável, e muito certo, que ela realmente estava confusa. Ela ingeriu uma bebida, ingeriu uma coisa que ela realmente estava confusa. Mas isso não quer dizer que o réu, que o acusado sabia, que ele tinha consciência desse estado de confusão mental dela e de incapacidade para consentir. Porque o tipo penal exige o dolo, exige a consciência disso. Ele tem que saber que ela está inconsciente, incapaz de consentir, e tem que se aproveitar disso. Tá? Já diz o pai do direito penal, doutor, Nelson Hungria, a bússola do direito penal é o dolo. Exatamente, né? A gente não está lá no século, lá na Idade Média, que praticou o fato exteriormente falando, opa, é crime. Não. Finalismo, tem que ter o dolo. O cara tem que saber o que está fazendo e querer praticar aquele comportamento. Então, olha só, o que aconteceu? Né? Pela análise das provas ali, né, na decisão judicial, foi fundamentado no seguinte sentido. A palavra da vítima é importante? Com certeza. Nos crimes sexuais, como o Alisson falou, é dado destaque na palavra da vítima, né? Justamente pela ausência, muitas vezes, de outras provas, né? De outras testemunhas, enfim. Mas, como esse estupro não se discute violência nem ameaça, se discute o estado de vulnerabilidade da vítima, a incapacidade dela de consentir naquele ato, né? Restou pela análise das provas que a vítima tinha uma certa coordenação motora, andava, falava no celular, subiu a escada, desceu a escada, e logo não era perceptível para o réu esse estado de incapacidade dela, ele não tinha consciência disso, logo ele não tinha o dolo, tá, de praticar um estupro de vulnerável, né? Além disso, né, o juiz também citou nos autos, né, fez referência a uma prova pericial. Né? Então, o exame toxicológico da vítima não acusou a ingestão, a intoxicação por nenhuma substância. Isso está nos autos. O exame toxicológico não constatou nenhuma substância, tá? Seja excesso de álcool, que causa um coma alcoólico, ou outra substância alucinógena, enfim. Isso não ficou materializado nos autos, tá, pessoal? Então, olha só. Qual o quadro para o julgador? Ora, eu tenho que saber o quê?
houve ato sexual? Houve ato sexual, não tem dúvida. Tem vestígio, rompimento de ímã, sêmen, sangue, ela perdeu a virgindade, isso é incontroverso. Ok. A vítima podia estar confusa, ingerir alguma coisa, estava confusa, ela desejava esse ato sexual no fundo dela? Talvez não, porque justamente ela estava, né, num estado de confusão. Agora, qual é o elemento mais importante? O réu, né, o suspeito, praticou um ato sexual ou libidinoso? Sim. Ok. Isso é crime? Não. É crime quando ele sabia, tinha consciência que ela estava no estado de vulnerabilidade, incapaz de consentir, e sabendo disso, se aproveitou disso. Mas, ora, se ela subiu a escada sozinha, se ela estava falando com ele normalmente, se ela depois do ato sexual desceu sozinha a escada, de salto alto, falando no celular, há provas suficientes que ele tinha consciência desse estado de incapacidade dela? Não há prova nos autos. Tá? Então, o que o juiz fez? Ora, apesar de ter sido um fato horrível para a vítima, né, indesejado, não há prova nos autos que o réu tinha dolo de praticar esse comportamento, de que ele quis se aproveitar dessa situação de vulnerabilidade transitória da vítima, né, para praticar esse ato libidinoso sexual. E diante disso, diante da ausência da responsabilidade penal subjetiva, né, absolvição, 386 lá, por insuficiência de provas, ok? Essa foi a questão mérito fático da análise probatória. Analisando as provas dos autos, eu realmente, assim, constatei que realmente a decisão judicial ela foi amparada, assim, por elementos de fundamentação dos autos, né? Bem amparada, bem motivada. Então, eu não vi, no meu juízo de valor, claro, em relação à apreciação das provas pelo juiz, uma grande aberração, alguma aberração jurídica. Ele decidiu conforme a prova dos autos. E aí vem a questão processual penal. Olha só, processual penal. O juiz, quando vai sentenciar, pessoal, né? O que é o processo penal? O processo penal é um instrumento de garantias, né? Para garantir a efetividade dos direitos constitucionais. Então, o processo penal garante, né, o devido processo legal, né, os procedimentos com garantia de ampla defesa, contraditório, presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade. Então, esse princípio é fundamental no processo penal. Ou seja, né, compete ao Estado o ônus de provar o fato. O órgão acusador, o Ministério Público, tem que provar que o réu praticou a conduta e tinha o dolo. Esse ônus é do Estado. Não compete ao réu provar que ele não tinha o dolo. Compete ao Estado provar que ele tinha esse dolo e praticou esse comportamento. Então, o princípio da presunção de inocência, quais são as consequências que ele gera no processo penal? Todo o ônus da prova é do acusador. Compete a ele provar, o ônus é dele. Né? O segundo ponto, as prisões cautelares durante o processo. Como o réu é presumidamente inocente, as prisões têm que ter uma base cautelar, prisão preventiva, temporária, né? Flagrante, preventiva, temporária, as modalidades cautelares. Tem que ter uma base cautelar. E aí vem o pacote anticrime, né? Que reforçou ainda mais isso, né? O reexame da prisão a cada 90 dias, aquela questão interessante da soltura do André do Rap, né? Que o juiz não examinou a manutenção da prisão. O Marco Aurélio soltou, depois o Fux caçou. Então tem muitas questões da prisão temporária, das prisões provisórias, preventivas, né, para se discutir, mas que não vem ao caso. E o terceiro elemento da presunção de inocência, né, pessoal, é uma regra de julgamento. Olha só, se o réu, a Constituição fala, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se o réu é presumidamente inocente, compete ao Estado provar que ele é culpado. Se no final da instrução processual, né, não existe, né, o julgador, o juiz, não tem certeza, né, não firmou sua convicção, né, plena com os elementos de prova do processo, né, se existe uma dúvida razoável no julgador, a única solução possível é absolver. É o famoso, né, brocardo em dúbio pro réu. Né, na dúvida, absolve-se o réu, porque é melhor absolver, né, um culpado do que condenar. É melhor absolver 10 culpados que condenar um inocente. Então, se o processo penal, né, no Estado democrático de direito, procura assegurar os direitos fundamentais, nós somos delegados de polícia. A gente quer investigar, quer trazer provas para o Estado para que ele seja responsabilizado criminalmente. Mas nós, na atividade investigativa, nós temos limites, direitos e garantias fundamentais. Então, inadmissível prova ilícita. A gente não pode fazer uma escuta telefônica, né? Uma interceptação sem autorização judicial.
só nos termos da lei. Busca e apreensão tem o regramento legal. Então, né, busca de informação em aparelho celular, conteúdo de conversa. Então, assim, o Estado, pessoal, né, democrático e direito, é uma opção de a gente viver numa democracia, no Estado de Direito, né? De a gente querer que os nossos direitos sejam respeitados. Claro, a gente quer responsabilizar o culpado, mas também tem que assegurar as garantias, né, fundamentais nesse processo de responsabilização. Tá? Com certeza. Então, assim, isso também tem até um entrelace no que eu vejo como um corolário de tudo isso, que é a Constituição Federal, né? Nós temos ali toda a princípio biológico, inclusive dos principais princípios do sistema processual penal entranhados na Constituição. Exatamente. Então, assim, como você bem destacou, é um Estado democrático de direito. Tá? Ou seja, infelizmente, não é o clamor público que vai, né, condenar uma pessoa. É todo um sistema, né, de entrelar, respeitando os princípios, dando ali a possibilidade do Estado de provar que realmente, né, ele é o autor e dele se defender, né, contraditando isso, comprovando, ampliando sua defesa, é bem complicado. Doutor, deixa eu te falar. Eu tenho isso de uma chamada agora, às 22 horas, é uma chamada fechada. Sem problema. Hoje começa a turma, hoje, para se inscrevam na PF e Polícia Rodoviária Federal. Eu gostaria de me estender mais na live, porque assim, está sendo agregador de valor na sua participação. Sem dúvida, muitos estão conseguindo aproveitar o máximo possível de todo, né, esse contexto jurídico, conhecimento. Se você desejar, a gente pode marcar na maioria do plantão, mas logo no momento oportuno que seja compatível com sua agenda, a gente dá continuidade a esse debate. Porque essa aula está sendo satisfatória. Obrigado, doutor. Obrigado pelos elogios, né? Com certeza, estou à disposição. Estamos à disposição aí, tá? É sempre enriquecedor debater com você, tá? É muito bom esses assuntos aí que a gente consegue agregar na prática, né? Numa discussão de um caso prático, vários conhecimentos, né? De natureza teórica, né? Que cai em prova e tal, a gente consegue ver isso na prática, né? Uma coisa que eu ia comentar brevemente era do princípio da verdade real e da verdade processual. Olha que interessante, a gente não quer fazer de justiça a qualquer custo, com um juiz inquisitor que vai determine de ofício a produção de prova, né? A gente tem hoje uma verdade processual, né? A decisão de acordo com as provas dos autos, né? Então a gente tem, é interessante esse debate todos. Fico muito honrado pelo convite e se haverá aí novas oportunidades a gente debater esses assuntos aí. Com certeza. E fiquei muito, muito prestigiado aí pelo convite. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço mais uma vez a disponibilidade e lembrando para todo mundo, nós temos um projeto, um grande projeto, que vai balançar o mundo do concurso.